se você fosse convidado para ir ao aniversário de 75 anos de um bilionário excêntrico em uma mansão gigante, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família que se odeia, tentando sobreviver e escapar de um demônio terrível e traiçoeiro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar melhores decisões para derrotar o demônio e fortuna perigosa. Esse casal não faz ideia, mas o que deveria ser um momento de alegria, vai acabar se tornando nada mais do que um puro inferno. Após ser convidado para o aniversário de 75 anos do próprio pai, Drew e a sua esposa Hannah vão até a antiga mansão em que ele cresceu. Uma mansão que parece mais um castelo, levando em conta que o velhinho é bilionário. E ter que vir para essa casa não agrada muito a Hannah, já que aparentemente ela não era bem vista por alguns membros da família. Chegando lá, eles se encontram com os irmãos gêmeos, Mary e CJ. E de cara, a gêmea deixa claro que não gosta da presença de uma pessoa de fora na reunião da família. Mas assim que o climinha desagradável ia se formando, a Cami, a irmã mais nova da família, aparece ali fazendo uma live no Instagram para quebrar o gelo, pois a jovem é responsável por manter o nome da família em alta, como se fosse um tipo de social media. Tanto que antes de desligar a live, ela mostra para os seguidores o quão elegantes são os gêmeos que cuidam da empresa da família, e o quão legal é o casal que cuida da parte de caridade. Aí com todos ali, eles discutem sobre a reunião de aniversário que vai acontecer. Então, nesse momento, o Miles, que é o braço direito do patriarca Charles, aparece ali para levá-los para dentro, avisando que por causa da reunião, todos os empregados de seguranças foram liberados mais cedo, e só voltam pela manhã. Mas ao invés de dar mais explicações, o cara fala para eles se ajeitarem e irem para o salão principal em 30 minutos. Dessa forma, o casal vai para o antigo quarto do Drew, onde o cara percebe que mesmo após tantos anos terem se passado, sua antiga garrafa de bebida ainda estava atrás do aquecedor, e por algum motivo ele decide beber aquilo, dizendo que pelo menos a sua namorada estava ali para salvá-lo caso algo acontecesse. Porém, a Hannah nem dá bola para isso, já que ela estava preocupada mesmo com o fato de talvez não ser bem-vinda ali. E percebendo isso, o Drew pede para ela não ligar para a opinião dos gêmeos, porque os dois se ressentem do fato de o casal ter passado os últimos anos ao lado da mãe deles, que infelizmente morreu de câncer. E vendo que o Drew parece estar bem afastado dos gêmeos, a Hannah pergunta se ele se arrepende de ter se afastado dos negócios da família para ficar com ela, mas o cara garante que essa foi a melhor escolha que já fez. Algum tempo depois, os gêmeos e a Cami estão no primeiro andar esperando o casal descer, quando a número 1 explica que não desgosta da Hannah, apenas não gosta da transformação que ela causou no Drew. O mais estranho é que bem na hora em que o casal finalmente desce, o Miles aparece de trás da porta dizendo que o patriarca estava pronto para vê-los. Isso dá pra imaginar que esse cara estava paradinho atrás da porta, ouvindo toda a conversa, para saber exatamente o momento em que deveria aparecer. Ok, aqui existem duas ligações diretas que podem ser feitas logo de cara. A primeira é que a Hannah nunca viu Corra, e a segunda é que ela também nunca viu Você é o Próximo, ou Casamento Sangrento, porque se tivesse visto, ela saberia que sendo uma pessoa negra, ela deveria ter muito cuidado ao receber um convite para ir a uma casa isolada de uma família bem antiga e branca. Ela poderia pelo menos se lembrar do que aconteceu em Você é o Próximo, onde o próprio namorado da protagonista tinha planejado finalizar toda a família para ficar com a herança, só pra ele. E considerando que o Charles já está bem velho e perto de ter que fazer o testamento, no mínimo ela poderia pensar em ficar fora dessa batalha pela herança, e esperar longe dali por alguns dias. Aí o que quer que fosse acontecer não iria afetá-la. Mas levando em consideração que ela realmente deve acreditar muito no Drew, os dois poderiam deixar algumas coisas especificadas antes de entrarem na casa, como por exemplo, se algo cheirar mal e parecer errado, a dupla deve sair imediatamente da mansão, fora que é bom se manterem completamente honestos sobre pequenos sinais suspeitos que possam perceber. E sim, mandar embora todos os funcionários e seguranças da casa está entre uma dessas coisas suspeitas, já que pode indicar que o que vai acontecer ali naquela noite é algo que não pode ter testemunhas. Sendo assim, na hora em que ouviram falar sobre isso, o casal deveria ter saído dali imediatamente, independentemente do que acontecesse com a herança. Outro erro do Drew foi tomar aquela bebida que estava escondida há tantos anos, pois ela poderia muito bem estar contaminada com bactérias, mofo ou até mesmo substâncias alteradas, e ter causado grandes problemas para o cara. Fora que ficar alcoolizado em uma possível disputa por herança não é nem um pouco inteligente, ainda mais levando em conta que eles não têm ideia do que vai acontecer essa noite, então se manter sóbrio é a melhor opção. Sem contar que a Cami estava fazendo uma live assim que chegou no lugar, e como a mansão foi esvaziada e está sem seguranças, ela poderia acabar avisando algum inimigo da família que todos estavam no local naquele dia. E geralmente bilionários têm muitos inimigos, ainda mais uma influencer que parece ser bem genérica, que deve mostrar muita ostentação. E galera, eu não estou inventando nada disso, e nem falando que isso é errado. Mas nesses tempos teve uma streamer americana que teve o seu carro incendiado por um viewer que não gostava dela. O cara simplesmente pegou um avião, foi até a garagem dela e tacou fogo no carro novinho dela. É claro que esse idiota foi encontrado, mas vocês entenderam o meu ponto, né? Então, se alguém decidir fazer algo contra eles, como a mansão está vazia, pode ser que a pessoa consiga o que ela quer. Lá dentro, o senhor dá as boas-vindas para os filhos, e diz que apesar de gostar muito da Hannah, o Drew realmente deveria ter vindo sozinho, por uma razão muito especial. E ao contrário do que a Cami pensa, de que todos foram chamados ali por conta do aniversário, o patriarca fala que o verdadeiro motivo é porque ele vai morrer. Porém, o senhor também explica que não é por um problema de saúde, e nem nada assim. A verdade é que alguém colocou um preço na cabeça dele, e aparentemente essa recompensa vai ser coletada essa noite. No entanto, os filhos obviamente não acreditam que isso seja verdade, e imaginam que é apenas uma forma que o Charles
encontrou para reuni-los ali. Só que o senhor insiste que isso é verdade, afinal ele sabe que arruinou muitas vidas durante a sua ascensão, e agora alguém está vindo cobrar essa dívida. E ouvindo isso, a Hannah pergunta por que o homem dispensou os seguranças se tem alguém vindo tomar a sua vida em poucas horas. E como essa foi a única boa pergunta, o velhote diz que fez isso porque confia apenas neles, e acha que eles são os únicos que podem salvá-lo. Além disso, ele conta que pediu para o Miles tomar algumas precauções, e começa a ler o seu mais recente testamento, onde é dito que caso ele continue vivo, a herança será dividida igualmente entre os irmãos, mas se seus filhos não puderem protegê-lo, todo o dinheiro deve ir diretamente para a fundação de caridade Abernathy, ou seja, o futuro deles depende se eles vão conseguir ou não proteger o velho. Dessa forma, ele mostra que está falando sério sobre o que vai acontecer, e diz que todos deveriam ficar ali caso queiram receber uma parte da herança, pois se o Miles chegar no dia seguinte e ele estiver morto, eles devem dar adeus para o dinheiro do bilionário. Com isso dito, o bilionário e os recém-chegados vão até a entrada principal, onde o Miles avisa que todas as comunicações externas foram suspensas, que todas as entradas estão prontas para serem trancadas, e que as janelas foram trocadas por policarbonato flexível, que é o vidro à prova de balas, algo que deixa os irmãos um pouco chocados. Além disso, o patriarca fala para Hannah ir junto com o Miles, pois ela não precisa correr esse perigo com a família. No entanto, a jovem se recusa, dizendo que jamais se perdoaria caso algo acontecesse com ele, e que todos ali estavam juntos nisso, como uma família, algo que faz o CJ revirar os olhos com razão. Aí vendo que a garota realmente não mudaria de opinião, o senhor se despede do seu velho amigo, e o cara vai embora, sendo que na hora em que a porta se fecha, todas as portas e janelas se trancam automaticamente. Então, o Charles fala que agora finalmente começou, e diz que vai ficar na biblioteca enquanto tudo acontece. Bom, todo mundo deveria ter ido embora dali na hora em que ouviram falar que um possível assassino profissional estava vindo atrás do velho. Porém, como os filhos do Charles não acreditam no senhor, e também não querem arriscar perder a herança, a Hannah deveria ter saído sem olhar para trás. Afinal, não é algo que ela realmente precise se meter. E claro, se ela ainda quisesse ficar para não deixar o Drew sozinho, a jovem poderia pelo menos ter verificado a qualidade das trancas das janelas e das portas, o quão resistente eram os tais vidros à prova de bala, e também questionado se existiam armas ali dentro, pois se vão lutar contra um assassino, no mínimo é preciso ter muitas armas e munições. E eu vou falar algo óbvio bem rapidamente, porque não tem como deixar passar. Porque tipo assim galera, tudo bem que o velhote possa não confiar muito em outras pessoas, e queria apenas que seus parentes mais próximos fiquem ali para protegê-lo. No entanto, o cara é literalmente um multibilionário. Ele poderia simplesmente comprar a lealdade de um pequeno esquadrão de elite, com uma bolada tão grande de grana, que o inimigo que colocou a ordem de assassinato simplesmente não consiga competir. Dessa forma, seria praticamente garantido que ele ficaria a salvo. Porém, como o senhor não fez isso, ele poderia e deveria ter comprado materiais militares de última geração para que seus filhos tivessem a chance contra o assassino. E eu não estou falando apenas de armas e munições. Na verdade, para essa luta dentro da casa, seria essencial ter muitas armadilhas como minas, para colocar em cada uma das possíveis entradas. Além disso, alarmes com sensores de movimento, calor e som também seriam essenciais para saber o tempo todo onde o criminoso está. Fora que por terem crescido na casa, eles devem conhecer de cor todos os corredores e entradas secretas que tem na mansão. Até porque é impossível uma mansão tão antiga não ter uma passagem secreta. Por isso, o melhor lugar para manter o Charles seria perto de onde mais tem possíveis rotas de fuga. Aliás, justamente levando em conta o tamanho da mansão, é bem provável que tenha uma sala de segurança por ali, tipo aqueles quartos do Pânico. E sem dúvida é o local estratégico mais importante de toda a residência, e definitivamente deve ser dominado, pois seria péssimo se esse assassino chegasse lá antes dos irmãos. Fora isso, eu diria que já passou da hora de desconfiar das palavras do patriarca, porque até que está tudo bem ele confiar em ninguém além dos filhos para fazer a sua proteção, mas cortar a conexão com o mundo exterior é simplesmente idiota e não faz nenhum sentido, pois se após derrotar o criminoso, algum deles ficasse ferido, era praticamente fim da linha, já que não teria como pedir socorro para o coitado. Fora que o fechamento de todas as portas e janelas também pode ser encarado como uma forma de prisão para quem está ali dentro, pois a forma como ele conta sobre esse suposto assassino foi bem ambígua, já que ele simplesmente trancou todo mundo ali, sem explicar detalhadamente o motivo de alguém querer ele morto, ou quem quer ele morto, e isso é algo bem suspeito. Sem contar, galera, que se esse velho sabia exatamente a data em que ele seria morto, faria muito mais sentido passar essa data em outro local desconhecido, pois ficar na mansão é extremamente previsível, né? Ele poderia ir para um bunker extremamente protegido, e você pode até falar que alguém poderia seguir o velho, mas quando você tem dinheiro, o céu é o limite, então ele simplesmente poderia contratar alguns sósias e colocar em carros diferentes que fossem para diferentes localizações, para confundir o suposto assassino. Dessa forma, dificilmente ele conseguiria saber para que lugar o velho foi. Então, pelo que deu pra ver até agora, dá pra suspeitar fortemente desse senhor. Aí, pra não ficarem parados ali na entrada, o grupo vai para o salão conversar a respeito de tudo isso, porque ao contrário da Hannah, que realmente acredita no velhinho, os irmãos acham que ele está gaga e delirando. E é bom mencionar que por algum motivo, a Cami, como uma boa influencer, decidiu se encher de cachaça. Mas como a Hannah fala, eles ainda precisam estar atentos aos arredores, mesmo que exista apenas 1% de chance de que o patriarca esteja certo, algo que os outros parecem concordar. Por isso, o grupo sai dali na intenção de se dividir para cobrir mais locais da casa. Porém, nesse meio tempo, a Hannah vê um local estranho em um corredor escuro, e os irmãos contam que se trata de um salão de antiguidades extremamente assustadora, pois o Charles é um colecionador de objetos antigos, de mitologia e religiões ancestrais. Porém,
Porém, assim que começam a falar sobre o passado, os irmãos também entram em uma discussão clássica de irmãos, onde eles falam sobre quem faz mais pelos negócios da família. E percebendo isso, a Hannah para a briga e menciona o como idiota eles ficarem discutindo o passado logo na primeira vez em que se encontram após tantos anos. Só que essa tentativa dela de terapeuta não dá certo, e os irmãos decidem ir para longe do casal. Já a Cami só pensa na marvada e vai diretamente para a adega que fica no subsolo pegar uma garrafinha de vinho, praticamente ignorando o fato de que está tudo escuro ali embaixo e que alguém viria essa noite para finalizar o pai dela. Para piorar ainda mais, ela escuta o barulho da porta batendo e também percebe que parecia ter alguém ali embaixo, ao que faz ela subir as escadas rapidamente em desespero, descobrindo assim que a porta tinha sido trancada. A sorte dela é que assim que a sombra ia chegar perto dela, o CJ abre a porta, dizendo que era só uma brincadeira, igual as que faziam quando eram crianças. Ao mesmo tempo, o casal vai até a biblioteca e pergunta ao patriarca o que é que está acontecendo de verdade. E vendo que os dois realmente queriam saber, o senhor revela que há muito tempo, ele fez um negócio que custou a vida de alguém, ou melhor dizendo, alguém precisou morrer para que ele ficasse vivo. Em paralelo, o CJ está jogando sinuca sozinho e bebendo, quando de repente o copo no balcão cai sozinho. O cara percebe isso e vai checar, mas ao se virar novamente para a mesa, ele vê que as bolas tinham sido reunidas mais uma vez em um triângulo, o que o deixa sem ar. Porém, nesse momento, a Mary aparece ali, e o homem volta a ficar tranquilo, praticamente ignorando o que aconteceu. Enquanto isso, a Cami estava no salão da piscina descansando, e gravando um vídeo a respeito da nova linha de biquínis que a empresa estava lançando. O problema é que durante a gravação, é possível ver uma sombra bizarra no canto do cômodo, e percebendo isso, a garota tenta se aproximar da figura perguntando se tinha alguém ali, mas como não recebeu uma resposta, ela decide usar a lanterna do celular para checar, o que acaba mostrando que não tinha nada ali. Aí pensando que estava imaginando coisas, a menina simplesmente dá risada de si mesma e vai se sentar na beira da piscina. Porém, assim que faz isso, aquele demônio bizarro ataca do nada e a finaliza com um golpe na cabeça, fazendo com que o corpo fique boiando na água ensanguentada, com uma marca estranha na testa da garota. Ok, como eu disse anteriormente, é uma ideia completamente idiota se embriagar em uma situação que pode ser de perigo iminente, seja por causa do assassino que vem atrás do Charles ou por conta da disputa pela herança. A verdade é que nesse tipo de situação, é sempre importante se manter sóbrio e com a mente afiada para qualquer problema que possa surgir, algo que vai totalmente contra o efeito do álcool. Então, na hora em que eu vi a Cami enchendo a cara, já dava pra saber que ela ia ser a primeira a ir de arrasta pra cima. E se os irmãos tivessem pensado um pouco, eles perceberiam que deixar a Cami sozinha era uma ideia extremamente idiota. Primeiro, que se realmente tivesse um assassino, ela não teria como se defender, e segundo, que em uma casa tão grande e escura, era bem simples ela tropeçar e bater a cabeça por conta da bebida. Por isso, a melhor escolha aqui seria os irmãos levarem a Cami para ficar no escritório com o Charles, e depois se separarem em duplas, caso não conseguissem ficar mais perto um do outro. Só que na minha opinião, o que os quatro deveriam fazer era deixarem de birra e ficarem todos juntos dentro do escritório do velho, ou pelo menos no corredor, pois assim poderiam agir imediatamente, e também teriam a cobertura um do outro. Se dividirem em uma situação de potencial perigo é completamente idiota, pois se um dos gêmeos fosse pego de surpresa, o outro teria que entrar num X1 com um assassino treinado, algo que honestamente é praticamente impossível de conseguir vencer, e como estariam longe dos outros, seria fim da linha para os dois que não iriam receber nenhum apoio, isso é claro, se tratando de um assassino. Só que agora nós sabemos que na verdade, o que vem atrás do Charles é algum tipo de espírito demoníaco, e por ter sido a primeira vítima, eu preciso dizer o quão imbecil a Cami foi por ter se enchido de bebida. E sim, todas as decisões idiotas da jovem podem ser atribuídas à cachaçinha que ela tomou. Isso porque o álcool causa uma série de efeitos no corpo e na mente, sendo que o principal para esse caso é o julgamento comprometido, algo que claramente a Cami tinha, já que qualquer pessoa normal teria saído correndo o mais rápido possível após ver uma sombra bizarra no canto da piscina. E ela tinha visto essa sombra antes na adega e nem sequer comentou para o irmão disso. Ela deveria ter pensado em pelo menos comentar algo para deixar os outros alertas, mesmo que ela não suspeitasse de um espírito demoníaco. A sombra poderia ser do assassino. Vai que era aquele tipo de assassino que gosta de brincar com os alvos antes de finalizá-los. Outra coisa que precisa ser observada é que parece que o velho não faz questão de que o pessoal se comunique dentro da casa, pois além de trancar a casa e colocar os vidros à prova de bala, não existe nenhum esforço da parte dele para permanecer vivo. Ele não forneceu armas ou rádios para o pessoal manter contato. É praticamente como se o velho quisesse que seus filhos fossem iscas para esse suposto assassino. De volta aos gêmeos, eles estão jogando e conversando a respeito de como a diretoria vai retirar o cargo do patriarca quando souberem o que aconteceu nessa noite. Quando de repente o casal aparece, dizendo que não estão conseguindo achar a Cami em lugar nenhum. E aí, preocupados com a mais nova, os quatro descem procurando por ela e encontram o seu corpo jogado na piscina. Só que como tem um ferimento na testa dela que parece ser de uma batida, o CJ começa a se culpar, dizendo que foi tudo porque ele deixou ela se embebedar de vinho. No entanto, a Hannah diz que pode não ter sido essa a causa da morte, pois o assassino pode estar vindo atrás de todos eles para conseguir chegar no Charles. E esse papo apenas deixa os gêmeos com raiva, dizendo que ela está entrando no joguinho do velhote, já que não tem como ninguém entrar ali, algo que a Hannah concorda, dizendo que talvez o criminoso já estivesse ali desde o início. E pensando nisso, os quatro vão correndo até a biblioteca para conversar com o patriarca. Então eles avisam o que aconteceu e voltam para a piscina, para que o senhor possa dar uma olhada na Cami. E aí, vendo o que aconteceu, ele diz que toda a família está amaldiçoada por culpa dele. Mas sem entender o que isso quer dizer, a Mary diz que eles precisam destrancar a
as portas e religar a conexão dos celulares imediatamente. No entanto, o cara não dá bola pra isso, e revela que sonhou que o que está vindo atrás deles não é uma pessoa, e sim algo parecido com um espírito. E tendo em mente que os gêmeos não acreditam nisso, o casal fala para o Charles contar a respeito do acordo que ele fez há muito tempo atrás, e causou a morte de alguém. Porém, assim que escutam falar desse tal acordo, os dois idiotas se preocupam com a repercussão que isso poderia causar para a empresa. Então o senhor manda os idiotas calarem a boca, e fala que apesar da Cami ter morrido, isso não muda nada, já que os quatro ainda precisam protegê-lo. E além disso, o Ricasso também fala que por ter mostrado tamanha lealdade com a família, a Hana aqui vai receber os 2 bilhões de herança, que deveriam ser da Cami. E aí, com isso dito, todos vão para o escritório do velhote, e lá ele entrega uma Winchester e 2 munições para o CJ, dizendo que não sabe se isso vai funcionar contra o que está vindo pegá-los. E como precisam proteger o velhinho a todo custo, os quatro decidem trancá-lo ali dentro enquanto vão patrulhar a casa, avisando que ele só deveria abrir a porta se ouvisse a batida secreta da família, algo desenvolvido quando eles eram crianças. Após saírem do escritório, o Drew diz que eles devem se separar em duplas e checar todos os cômodos da casa em busca do espírito, e caso não encontrem nada, é só voltar para o escritório do patriarca. Mas ao invés de acreditar nesse papo, o CJ e a Mary deixam claro que suspeitam que o casal está por trás de tudo isso. Afinal, foram os dois que perceberam o sumiço repentino da Cami, e também ficaram 2 bilhões de dólares mais ricos com a morte da garota. Por isso, manda os dois ficarem longe deles, e vão embora. Aí, sem muitas opções, o casal decide ir procurar na piscina. Só que chegando lá, eles descobrem que o corpo da Cami tinha sumido, algo que deixa a Hana desesperada, fazendo com que ela vá tentar quebrar alguma das janelas para ir embora, o que obviamente não dá certo, já que elas são blindadas. Além disso, o Drew fala que não podem ir embora mesmo que consigam, afinal vão acabar perdendo toda a herança, algo que a Hana diz não se importar nem um pouco desde que fiquem juntos e vivos, o que o Drew parece concordar, quer dizer, mais ou menos, né? Bom, sinceramente eu não sei como explicar o quão burros são esses dois gêmeos, pois por mais que toda essa história seja uma doideira completa, eles deviam ter deixado a descrença de lado na hora em que viram o corpo da Cami. É claro que eles poderiam e até deveriam continuar desconfiando do casal, porém deveriam ter ficado alertas para um possível inimigo não identificado, porque o desconhecido é sempre muito pior, e pode acabar pegando eles de surpresa em um péssimo momento de distração. Por isso, mesmo desconfiando do casal, os gêmeos tinham que ter tomado uma abordagem diferente daquela que escolheram. Afinal, se realmente pensassem que o próprio irmão foi o responsável pela morte de um familiar, a escolha mais correta deveria ser se aproximar sem levantar suspeitas, algo que poderia ser feito facilmente agora que essa tragédia aconteceu. Dessa forma, eles poderiam estudar um pouco o casal, e quem sabe pegá-los de surpresa, se tivessem certeza do que aconteceu. E o pensamento contrário serve para o Drew e para a Hana, pois na hora em que perceberam a hostilidade dos gêmeos e o quanto eles pareciam estar interessados na herança, um sinal vermelho deveria ter se acendido na hora. Isso porque é bem comum que em disputas que se tratam de tanto dinheiro, as pessoas percam completamente a razão e o amor que sentem pelas outras, mesmo que sejam os próprios familiares. E como se mostram ser os únicos que realmente estavam interessados apenas no dinheiro, o casal poderia pelo menos ter suspeitado que os culpados fossem eles para receberem mais dinheiro na hora da divisão. E como aqui não adiantaria tentar se aproximar, já que os gêmeos estão se afastando bastante, a única escolha plausível seria procurar algumas ferramentas que pudessem servir para a autodefesa, seja contra os próprios irmãos ou contra o misterioso assassino que pode estar na casa. Sem contar que eles simplesmente não cogitaram a possibilidade de ter uma força sobrenatural agindo dentro da casa, já que o corpo da Cami simplesmente desapareceu, né galera? Isso não é normal. Isso deveria ter feito eles questionarem ainda mais o patriarca da família sobre o que ele realmente fez, talvez até mesmo ameaçando a vida do velho com a arma, pois claramente todo mundo ali está em perigo além dele. Caso o interrogatório com o senhor não desse certo, outra coisa que eles nem tentaram fazer foi restabelecer a conexão com a internet para pedir ajuda, e caso seja lá fora, eu duvido muito que o incêndio não ligaria algum alarme na casa, fazendo os bombeiros virem diretamente apagar as chamas, ou até mesmo faria o velho querer sair da casa para se salvar, porque pelo que deu pra ver até agora, a única coisa que esse cara valoriza é a própria vida dele. Ao mesmo tempo, a Mary vai até o quarto da Cami para se sentir mais próxima da irmã mais nova, e para isso ela decide ouvir um pouco da caixinha de música que a garota tinha. Porém do nada, a musiquinha fica completamente estranha, tocando ao contrário, e o clima do quarto fica bizarro quando ela vê o rosto da Cami encarando da escuridão. Por sorte, o CJ aparece ali nessa hora e acende a luz, tranquilizando a mulher ao perceber que era apenas um quadro. Aí notando que a irmã estava abalada, o cara diz que ela sempre pode desabafar com ele se quiser. E então a Mary tenta dar uma de durona, dizendo que está tudo bem, e que sempre imaginou que a Cami seria a primeira a ir de base pela forma que vivia. No entanto, ela não consegue fingir por muito tempo, e logo diz que gostaria de poder trazê-la de volta, e que na verdade ela não tem sido feliz há vários anos, e sabe que o CJ se sente igual, pois os dois desistiram de tudo para seguir os passos do pai. Ela até mesmo revela que estava noiva, e que precisou se separar do namorado por ordem do velhote, que disse que a família do cara não estava à altura, o que é irônico, levando em conta que agora ele aprova o relacionamento do Drew com a Hana. Aí tocando nesse assunto, eles começam a se lembrar de como a garota se tornou a queridinha do patriarca nos últimos anos, tanto que pegou uma parte da herança, e foi ela que segurou a mão dele quando a mãe dos irmãos faleceu. E pensando nisso, o CJ fala que se a mulher sumir, é possível que finalmente chegue a vez deles serem notados pelo pai, e talvez recebam a parte dela da herança. E apesar de saberem que o Drew também terá que ir de base nesse plano, eles decidem se arriscar. Afinal, se a Cami morreu, mais pessoas podem morrer, e eles planejam tudo isso sem nem ver o capiroto no fundo
fundo observando tudo. Mas sem saberem que estão na mira dos gêmeos, o casal vai até o antiquário do ricaço dar uma conferida no que tem lá. E lá dentro, o Drew conta que a sua mãe morria de medo desse local, pois ela pensava que colecionar esse tipo de coisas atrairia algum mal para a família. A parte importante mesmo é que para trazer todas essas coisas para o antiquário, foi necessário usar um elevador. E percebendo que o elevador tinha sido trancado apenas com uma corrente meio frouxa, o Drew abre um bom espaço na grade de proteção e pede a Hannah para passar por ali e ir lá fora pedir ajuda. E a jovem até tenta fazer isso, só que acaba não conseguindo passar e precisa ser puxada de volta pelo namorado. O bizarro é que nesse momento, todas as estátuas da sala se viram em direção a eles. E percebendo isso, os dois decidem sair dali com bastante cuidado. Porém, no meio do caminho, a Hannah derruba uma peça antiga e as luzes se apagam. Mas as coisas ainda iriam piorar, pois assim que ligam as lanternas dos celulares para sair dali, as antiguidades começam a cair na frente deles como se quisessem impedi-los. Por sorte, os dois correm bastante e conseguem sair. No entanto, quando se viram para trancar a porta, eles veem rapidamente o demônio. Porém, eles nem conseguem pensar nisso direito, já que de repente os dois escutam a batida secreta da família vindo lá do andar de baixo. Aí, pensando que o velhote estava chamando por algum motivo importante que o fez sair do escritório, o casal decide ir ver o que aconteceu. E chegando lá embaixo, eles veem que o cofre da casa estava completamente aberto, o que faz a dupla entrar para checar. Mas ao fazer isso, a porta é rapidamente fechada pelos gêmeos, que realmente achavam que estavam em perigo com o casal solto por aí. Quer dizer, o CJ parece achar isso, e a Mary está apenas acreditando no irmão. Já se tratando da Hannah e do Drew, eles não fazem ideia de que foram presos ali pelos gêmeos, e começam a pensar em como sair dali vivos, já que a senha foi trocada, e tinha um exaustor sugando todo o ar do cofre, significando que em alguns minutos, o oxigênio vai acabar. Ok, a decisão mais idiota do casal aqui foi ter entrado no cofre sem necessidade nenhuma, afinal, claramente é possível ver todo o interior dele sem precisar entrar. Ou seja, os dois tinham visto que o Charles não estava ali dentro desde o início, e se eles tivessem parado para pensar um pouco, teriam percebido que nesse caso só poderia ser um truque que algo ou alguém estava tramando. E levando em consideração tudo que eles viram no antiquário, não seria difícil suspeitar que algo estava muito errado e simplesmente se manter fora do cofre. Mas como os dois foram burros, tem apenas duas coisas que poderiam ser feitas por eles nessa situação. A primeira seria tentar de toda forma quebrar aquele exaustor e impedir que todo o ar fosse sugado. Já a segunda seria manter a calma para evitar a hiperventilação, pois respirar demais nessa ocasião apenas faria com que o oxigênio acabasse mais rápido. E para isso, eles poderiam fazer uma tática bem simples de se concentrar no momento e na própria respiração, pois isso ajudaria a manter a calma. E falando sobre o cofre em geral, galera, com certeza ele teria algum mecanismo de segurança para evitar que esse tipo de coisa aconteça, como identificar uma presença humana ali dentro, e não retirar todo o oxigênio de dentro, pois um cofre desse tamanho, que com certeza não foi barato, certamente teria uma tecnologia de ponta para evitar acidentes desse tipo. Mas voltando um pouco no tempo, quando eles ainda estavam no antiquário, no momento em que perceberam que algo estava errado naquele local, os dois deveriam ter usado os celulares não apenas para iluminar a escuridão, como também para gravar os eventos estranhos, e talvez até mesmo aquele demônio que apareceu na hora em que saíram. Assim eles teriam uma gravação da criatura, e poderiam mostrar para os outros e convencê-los que precisavam ficar juntos, já que realmente tinha algo de errado na mansão. Por outro lado, os gêmeos estão dando uma volta pela casa, afinal, na visão deles, só é preciso apenas esperar até o amanhecer para receber toda a herança, já que o pai está a salvo e não existe mais perigo. O problema é que eles estavam errados, pois enquanto estavam pelos corredores sem fim na mansão, os dois escutam uma batida nas costas, e se viraram para conferir, descobrindo assim uma sombra esquisita a alguns metros de distância, algo que os deixou morrendo de medo. Aí eles tentam até dizer que tem dinheiro, e que podem fazer um trato com quem está ali, só que a criatura não responde, e ainda por cima vai embora, ou quase isso, pois assim que a sombra desaparece, a Mary escuta a Cami chamando por ela, e por sentir falta da irmã, ela vai correndo até onde a sombra estava. Mas além de não encontrar nada, ela também é atacada pelo demônio, e erguida no ar antes de ser arrastada para longe, deixando o CJ completamente em choque. Alguns minutos depois, a Mary acorda e vê que estava no quarto da Cami, aí percebendo que o retrato da menina estava sangrando, ela decide se aproximar para conferir. Porém, ao fazer isso, o fantasma da Cami sai do quadro, no maior estilo Samara, e parte para cima da mulher, dando aquela clássica vomitada de filme de terror direto na cara dela. Por sorte, o CJ aparece ali nesse momento com uma arma, e chama a atenção do espírito, mandando ele se afastar, mas vendo que a criatura não iria embora, o cara finalmente atira. O triste é que assim que o fantasma se dissipa, é revelado que devia ser tudo uma ilusão, e na verdade o tiro atingiu o peito da Mary, que cai no chão sem vida. O pior é que ao escutar um barulho no corredor, o CJ vai conferir e não encontra nada. Aí ao olhar para trás, ele vê que o corpo da irmã tinha sumido. Em paralelo, o casal está todo triste, imaginando que vai morrer ali, quando de repente a porta é aberta pelo CJ, que revela que a entidade levou a Mary. Então eles saem rapidamente dali e decidem ir para o escritório do velhote. Só que no meio do caminho, as luzes da casa começam a piscar, e percebendo que a criatura deve estar por perto, o CJ manda o casal ir ficar de olho no patriarca e perguntar detalhadamente o que o velho fez para causar tudo isso, enquanto que ele vai ficar do lado de fora procurando pelo demônio com a única bala que resta. Aí sabendo que o irmão mais velho só escuta a Mary e o pai, os dois concordam em fazer isso, algo que acaba não sendo nada fácil, já que o espírito aparece atrás deles. Por sorte, o casal consegue entrar em uma sala e
em se esconder lá dentro, colocando um móvel contra a porta. E nesse momento, a Hannah percebe uma luz estranha vindo de trás da parede. Aí, imaginando que deve ser um quarto secreto, os dois começam a procurar por uma entrada, o que dá certo quando a jovem puxa o livro Paraíso Perdido, que estava na prateleira. Então eles entram e percebem que se trata de um quarto cheio de coisas de ocultismo, magia, religiões antigas e por aí vai, com muitos livros e itens que podem ter centenas ou milhares de anos, incluindo o Grimório com uma língua mais velha que o latim, que parece falar sobre invocações de demônios e sacrifícios. Fora isso, a Hannah também percebe que tinha algo de estranho com a mesa de centro, e assim que retirou os materiais de cima, eles descobrem que se tratava de um altar de ritual com um pentagrama no meio com um pouco de sangue. Ok, sinceramente agora não tem como ficar mais claro que realmente existe um demônio vindo atrás do Charles, mas se ele é um demônio poderoso que pode entrar nessa casa sem nem se importar com as trancas e vidros blindados, porque ele simplesmente não foi até o escritório e finalizou o velho. Afinal, não tem ninguém protegendo ele lá dentro, ou na entrada, fazendo com que seja até bem fácil acabar com o patriarca. Se formos olhar com mais calma, na verdade o demônio está indo atrás dos irmãos Abernathy, o que infelizmente combina muito com o quarto secreto que o casal acabou de descobrir. Isso porque, assim como eu disse lá atrás, a casa não é só impenetrável pelo lado de fora, ela também é inescapável para os que estão dentro, sendo praticamente uma prisão perfeita. Aí, se somarmos isso com o fato do convite ter sido feito apenas para os filhos do cara, e agora uma sala mística ter sido descoberta, eu acho que dá pra facilmente dizer que esse velho aí provavelmente ofereceu a vida dos próprios filhos para esse demônio em troca de algo, que provavelmente é mais tempo de vida, já que ele tem 75 anos de idade. Por isso, a Hannah e o Drew deveriam aproveitar que estão ali dentro para procurar tudo que puderem sobre sacrifícios, demônios e coisas assim, pois sabendo o nome da criatura do mal que está na casa, pode ser possível derrotá-la, ou pelo menos evitar de ser eliminado por ela essa noite. Afinal, vale lembrar que o velho disse que só precisa sobreviver até amanhã, mas se invertermos isso, pode ser que os filhos também possam ficar vivos se aguentarem até o sol nascer, ou até a meia-noite, né, que foi o tempo que o velho deu. E levando em conta que o demônio foi invocado usando sangue e um pentagrama, pode ser que ele também possa ser afastado com sal grosso ou com um pentagrama. Por isso eu acho que a melhor escolha no momento é ficar nesse quarto secreto e procurar por mais informações e por um possível ritual de banimento, ou proteção para neutralizar o espírito. Sem contar que, novamente, eles se separaram, né? E como o CJ está sozinho, você sabe muito bem o que pode acontecer com esse cara. E falando no cara, o CJ está provavelmente no último andar da mansão procurando pelo demônio, quando finalmente parece encontrá-lo em um quarto todo escuro. O problema é que essa criatura usa seus poderes para tirar vantagem da escuridão do quarto e meter um baita susto no cara, que dá uns passos para trás e cai no vão entre as escadas, indo pro chão que nem um pacote de batatas. De alguma forma, o cara não vai de base, só que por ter batido as costas com tudo no guarda-corpo da escada, ele parece perder totalmente o movimento dos membros, fazendo com que ele possa apenas observar enquanto o demônio se aproxima usando o corpo da Mary e suga toda a sua energia vital. Porém, ele consegue gritar antes de bater as botas, o que obviamente chama a atenção do casal, que vai conferir e descobre que mais um deles tinha sido pego, mas os coitados nem conseguem pensar muito nisso, já que o demônio aparece ali ainda mais forte do que antes, e força os dois a saírem correndo para dentro do escritório do patriarca. Lá dentro, o Drew avisa que os gêmeos estavam mortos, e pergunta o que raios o velho invocou. Aí, vendo que os dois realmente mereciam saber a verdade, o senhor revela que o pai dele foi a desgraça da família, pois após muitas gerações de sucesso, o seu pai foi preso por peculato e arruinou tudo, acabando com a fortuna dos Abernathys, e desonrou o nome do império bilionário. Aí, como não queria que seus filhos vivessem na miséria, o ricaço pesquisou muito e acabou descobrindo a respeito do demônio da ganância, o Mammon, com quem fez um pacto vários anos atrás para ganhar dinheiro e poder. Por isso, quando ele diz que fez um trato que custou uma vida, ele estava falando da própria vida, que deveria ser colhida em seu aniversário de 75 anos. O problema é que quando sua esposa morreu há alguns anos atrás, ele percebeu que ainda tinha muitas coisas para fazer e que não estava pronto para partir. Por isso ele procurou o demônio outra vez e mudou o pacto, oferecendo a vida dos seus filhos em troca de mais alguns anos, fazendo com que o próprio Charles seja o último dos Abernathys. Então o senhor simplesmente puxa um revólver e finaliza o Drew com um headshot. Com isso feito, ele abre as portas e fala para o Mammon vir recolher o último da linhagem, enquanto que a respeito da Hannah, ele avisa que tentou deixá-la fora de tudo isso, mas como a garota viu o crime sendo cometido, ela precisa morrer. Por sorte, assim que ele atira nela, a jovem consegue evitar um ferimento fatal, e aí ela se esconde atrás de uma mesa, e com um milagre, ela consegue fugir correndo do escritório. Aí o patriarca ou capeta desliga a energia da casa, e os dois basicamente começam a brincar de gato e rato, com a Hannah correndo pra lá e pra cá, até que ela finalmente corre para o bar e se esconde atrás do balcão, onde quase é achada. Por sorte, o velho para na última hora e decide ir embora. O problema é que ao chegar na porta, ele vê um rastro de sangue que vem do braço da Hannah por conta do tiro, e provoca a garota enquanto vai em direção ao balcão, dizendo que ela não esteve à altura do Drew. Por sorte, quando ele finalmente chega lá, a Hannah já estava longe, descendo as escadas e pegando a arma que tinha ficado no corpo do CJ, e que por sorte ainda tinha uma bala sobrando, dando assim a chance dela não apenas sobreviver, como também finalizar o psicopata. Ok, existiam várias pistas e sinais que indicavam que o patriarca tinha feito um pacto com o capeta, e o casal poderia ter percebido isso se parasse um minuto para pensar e juntar as peças que encontrou. Desde ele ser fascinado por religiões antigas, até a forma com que a família magicamente se levantou da
lama. E sim, os 4 filhos com certeza deveriam saber desse passado da família. Afinal, os 4 trabalham dentro da empresa Abernathy, mesmo que em setores totalmente diferentes. Aí se tivessem percebido isso, poderiam desconfiar de que havia algo de errado com o Charles, antes mesmo que o velhote revelasse para eles. O que também evitaria que o Drew fosse pego de surpresa e finalizado de uma forma tão fria. E caso eles tivessem uma pequena suspeita de que o velhote transformou os próprios filhos em uma oferenda, eles teriam conseguido pegar aquela espingarda que estava com o CJ e finalizado o ricaço antes mesmo que ele tivesse a chance de se defender. Agora, se tratando do Mammon, bom, para quem não conhece, ele é frequentemente associado como sendo a personificação da riqueza e da ganância, sendo encarado como um demônio que representa a cobiça e a avareza, tanto que o próprio nome Mammon significa riqueza ou dinheiro, o que provavelmente deve fazer com que ele seja o demônio mais requisitado na hora de fazer pactos, ficando junto com aquele que cuida da vingança. E por ser um demônio da tentação, por assim dizer, a melhor maneira de lidar com ele é justamente evitá-lo, mantendo seus níveis de ganância completamente sob controle, algo que sem dúvidas é complicado para uma boa porção da humanidade. Mas como isso já está fora de questão nesse caso, infelizmente a única chance que os irmãos tinham de sobreviver até o amanhecer era usar símbolos religiosos como crucifixos, estrela de Davi, itens benzidos, círculos de proteção e mantras para manter o Mammon afastado, enquanto eles iam atrás do Charles, pois a única forma garantida de fazer o demônio desaparecer seria acabar com aquele que tinha feito o pacto, algo que felizmente iria acabar com a herança deles, porém permitiria que eles ficassem vivos no final. E se for observar bem, como vários corpos desapareceram e as mortes foram bem suspeitas, talvez em uma batalha judicial eles poderiam provar que o velho esquematizou tudo ali para eles serem mortos, e eles poderiam muito bem alegar em corte que o Charles pirou o cabeção e tentou matar todo mundo para tentar ficar vivo mais tempo. Com um argumento válido assim, eles poderiam anular aquele testamento facilmente. Agora falando da Hannah, ela vai precisar fazer esse tiro contar muito bem, pois diferente dela, o velho tem mais munição no revólver, sem contar que é muito mais fácil atirar e manusear o revólver dentro da casa do que uma Winchester. A única opção da garota é tentar armar uma emboscada pro velho, como usar espelhos ou uma silhueta no escuro para enganar o velho e conseguir um tiro limpo. E considerando que essa mansão é totalmente escura, isso não é muito difícil de fazer. Então, decidida a sair dali viva, a garota grita pelo Charles e se esconde embaixo de uma mesa em um cômodo escuro aguardando por ele. Aí quando o patriarca aparece por ali, a Hannah espera o homem ficar de costas para finalmente sair do esconderijo e atirar nele, fazendo com que o velho bata com tudo em um relógio antigo e caia no chão, com o relógio também caído em cima dele e o impedindo de se levantar. Aí vendo que estava ferrado, o Charles fala que pode dar todo o dinheiro que ela quiser, pois se ele morrer a garota não vai ter nada. No entanto, a Hannah fala que não precisa do dinheiro dele e que o velhote deveria estar mais preocupado com o fato do Mammon estar vindo para pegá-lo, já que faltam apenas 2 minutos para meia-noite. Isso deixa o cara completamente confuso, já que como ele é o último da sua linhagem sanguínea, não tem por que o demônio vir atrás dele. Aí para esclarecer as coisas, a Hannah pega o presente que iria dar de aniversário para o senhor e revela que era uma imagem de ultrassom da neta dele, afinal ela está grávida de uma menininha, que é a verdadeira última pessoa da linhagem dos Abernathy. Com isso dito, ela se despede do ex-sogro e vai embora, deixando ele ali sozinho para ser pego pelo Mammon, o que não demora muito, já que a entidade aparece ali e usa os corpos dos filhos do ricaço para botar medo nele, e quando finalmente dá a meia-noite, o demônio se revela e acaba com a vida dele. Então, extremamente abalada com tudo que aconteceu, a Hannah fica chorando, olhando algumas fotos dela com o Drew, enquanto espera o dia amanhecer. E aí na manhã seguinte, quando Miles aparece para abrir a casa, ela sai rapidamente dali, avisando que estão todos mortos. Então ela entra em um carro e vai embora, decidida a cuidar da criança que é a sua última lembrança do Drew. Fala galera, esse foi como derrotar a Fortuna Perigosa. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você fosse obrigado a participar de um jogo de realidade virtual extremamente realista, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai sobreviver a esse jogo? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado para não ser ganancioso. Afinal, a ganância é um veneno que corrompe as almas e destrói as fortunas.